Oi, gente, boa noite. Obrigada por estarem aqui com a gente nesse dia, nosso terceiro dia aqui do Rise. Então, é um prazer estar recebendo aqui a Andrea, né, que foi uma colega que eu tive o prazer de conviver durante alguns meses, né, no programa de aceleração. E ela sempre com muita, né, um pensamento positivo para as pessoas, sempre trazendo energia que pudesse ser compartilhada, e isso faz muita diferença no nosso dia a dia. E eu acho que o que ela tem para trazer junto com as outras duas startups vai enriquecer muito esse painel. Muito, muito obrigada, viu, Andréia? Seja muito bem-vinda. Ai, Andréia, muito obrigada pelo convite, pela essa organização fantástica, né, dessa iniciativa aí da UFRJ de promover um estímulo, né, às soluções de meio ambiente, sustentabilidade, saúde e do agronegócio. Então, um prazer enorme estar aqui com vocês, juntamente com a startup WeCancer e com a startup Portal Superação. Bom, pessoal, então, boas-vindas oficialmente, né? Agradeço a participação de vocês que estão acreditando nessa mesa, na mesa Mente Saudável. Eu sou Andréa Destro, eu sou fundadora da startup Friends Be, Saúde Emocional, e vou ter a honra de não só apresentar a Friends, mas também de moderar esse encontro com o Lorenzo e com a WeCancer, né? E aí eu queria começar o nosso bate-papo aqui trazendo uma reflexão, né? Acho que todo mundo conhece aquela frase mens sana in corpore sano, né? Mas acho que pouca gente sabe é que essa frase ela vem de uma oração de 400 anos antes de Cristo, onde já se pregava, você vê, naquela época, um conceito holístico de saúde, né? E as coisas evoluíram, né? A gente chega em 1946, onde a OMS define saúde como parte do corpo, mente, mas também traz o ingrediente que é o pertencimento social. E nos últimos anos, algumas frentes, né, inclusive a própria Friendsbe, a gente juntou o conceito de saúde à saúde espiritual, né? A verdade é que já sabemos, né, há muito tempo, que nós somos um ser único, indivisível, e saúde é um estar bem integral. Então, embora não haja ainda um consenso, né, sobre o quanto, mas sabe-se que as emoções elas têm um forte impacto na saúde física, mental e espiritual. Então, convido aqui as startups para se apresentarem, né? Vamos conhecer cada startup aqui, como é que cada startup contribui para uma mente saudável. E, pessoal, por favor, participem, coloque a contribuição de vocês no chat, os insights, comentários, dividam alguma lembrança, enfim, participem conosco, que de vez em quando eu vou lá no chat e compartilho aí o dizer de vocês com todo mundo, tá bom? Então, é isso aí. Quero, então, convidar, me dirigindo aí aos convidados, né? Quero, então, convidar a Gabriela para apresentar o propósito da Portal Superação e também falar dela, né? Como é que tudo isso surgiu aí, o propósito, e se apresentar. Bem-vinda, Gabriela. Obrigada, Andréia. Estou na sala, posso começar? Está na sala, pode começar. Tudo certo. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, gratidão, muito feliz de estar aqui com vocês, de ter sido convidada para participar dessa mesa. E a gente aqui, Andréia, a gente diz que a superação do câncer, ela vai muito além da cura do corpo, né? É exatamente sobre isso que você estava falando, né? E nós trabalhamos com pacientes oncológicos e hoje são em torno de 1.200.000 brasileiros no tratamento do câncer, mais de um diagnóstico por minuto, então são muitas pessoas e em número crescente, né? É uma doença bastante relevante no nosso contexto e infelizmente, a maioria das pessoas que passam pelo tratamento oncológico hoje ainda passam pelo tratamento sem o apoio emocional e sem o apoio de medicina complementar adequado. E é em casa onde o paciente ele mais
se sente vulnerável, onde ele mais precisa de apoio. Então, é em casa que vai acontecer o medo da primeira quimioterapia amanhã, que vai acontecer o medo da cirurgia na semana que vem, o medo da morte, do futuro, né? Onde vão ocorrer as mudanças no relacionamento consigo mesmo, então as questões de autoimagem, de autoestima, né? As questões de relacionamento que acabam aparecendo, as questões com os cônjuges, né? O que dizer para o filho, não conseguir brincar com o filho, e chorar no chuveiro, enfim. Então, é em casa os momentos dos desafios do dia a dia onde o paciente mais precisa de apoio. E é por isso que o principal projeto do Portal Superação é a rede de apoio, a rede de anjos. Então, como que funciona a nossa rede de apoio? A gente tem o superador, que é quem precisa superar a dor. Então, o paciente ou familiar que acabou de receber o diagnóstico e está no momento sem chão. Então, acolhemos não somente pacientes, mas também familiares que às vezes precisam até mesmo de mais apoio do que o próprio paciente, né? Eles são acolhidos por um anjo que é quem passou exatamente pelo mesmo tipo de câncer, mesmo tipo de tratamento. É a pessoa que entende na pele os medos e desafios do tratamento, é a pessoa que pode dizer, calma, eu passei por isso e você também vai conseguir. Estamos juntos, né? E essa dupla é supervisionada por quem a gente chama de arcanjo, que é um profissional da saúde, a maioria das vezes um psicólogo, que aplica as nossas diretrizes, a nossa metodologia, e assim nós temos sempre relações seguras e positivas para todos. E aí é muito lindo o resultado disso tudo, né? A gente vê que os superadores, eles conseguem uma força gigantesca para passar por tudo que vem pela frente. Então eles falam, se meu anjo pode, eu também posso, né? E os anjos, eles acabam cicatrizando em amor a dor que um dia foi vivida, né? Cicatrizando em amor, em propósito, em gratidão. Então, em 5 anos, nós impactamos mais de 500 vidas em 18 estados do Brasil, brasileiros em 8 países, para mais de 13 tipos de câncer, né? E aumentando a resiliência e a saúde mental, a adesão ao tratamento dos pacientes. Um questionário cientificamente validado, a gente também mediu que já no primeiro mês do apoio, ou seja, diante do recebimento do anjo, para logo um mês após, a gente mediu resultados lindos, assim, de redução de 83% no sentimento de solidão, de 20% na tendência a desenvolver depressão, aumento de força, otimismo, esperança, né? Enfim, vários índices lindos. E no final do apoio, todos os pacientes que terminam o tratamento terminam com índices 100% positivos, então são resultados que deixam a gente imensamente felizes e orgulhosos desse trabalho, né? E a gente também tem um site onde a gente leva medicina complementar com técnicas que a maioria dos pacientes não possuem acesso, como mindfulness, coaching de autoestima, né, yoga, enfim, dentre outros. E assim a gente busca cumprir o propósito, né, a missão de atuar no empoderamento do paciente sobre o próprio bem-estar e ajudar ele a passar com mais saúde, com mais qualidade de vida pelo tratamento, né? Hoje a gente já vê muitos estudos internacionais aí mostrando que, de fato, o apoio psicossocial, ele traz resultados na melhora do prognóstico do paciente e isso se reflete nos custos do tratamento. Então, quando a gente fala de SUS e a gente fala de redução de custos por paciente, a gente está falando também de mais vidas sendo salvas. Show! Vamos convidar então agora o Lorenzo para essa conversa aqui, Lorenzo. Una-se a gente aqui, conta aí o propósito da We Cancer e também, né, quem é você. Legal, gente. Andréa, Gabi, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, pessoal, pelo convite. Sou carioca, então participar de um evento aqui na nossa cidade querida é sempre muito legal, principalmente para mim, que já estou fora há um tempo. Perdi minha mãe lá atrás, em 2014, câncer de pâncreas, foi talvez a pior notícia que eu já recebi na minha vida, mas o destino me levou até o Cezinha, meu sócio, tem uma história muito parecida com a minha,
no interior de Minas Gerais, e propósitos muito parecidos e visão de impacto e de negócio muito alinhadas nos trouxeram até aqui hoje. A gente, no início de 2017, desenvolveu uma solução de monitoramento remoto para pacientes com câncer. Nosso principal objetivo era reduzir a distância entre o paciente fora dos centros de tratamento e as equipes multidisciplinares que até hoje são treinadas, né, para atenderem in loco. Então é muito, muito bacana ouvir a Gabriela falando aqui ainda há pouco, né, da importância de um acompanhamento do que a gente chama de outpatients, né, e aí em casa ou onde for, mas o ponto aqui é para fora das paredes dos hospitais, para que a gente possa promover, claro, né, mais qualidade de vida e, logicamente, nos beneficiando de tecnologia para democratizar acesso à saúde de qualidade. Então, a nossa história é muito interessante, porque desde o início a gente entende que, olha, o câncer é um problema de todos nós, né, como sociedade, independente do paciente ser de saúde suplementar, saúde pública, 80% dos pacientes estão no SUS, né? Como é que a gente desenvolve soluções que sejam relevantes da base ao topo da pirâmide, né? Como é que a gente desenvolve ou empodera pacientes com tecnologias relevantes, seja numa comunidade ribeirinha, em Sobral, no Ceará, ou em São Paulo, né? Dentro de um Einstein, de uma beneficência portuguesa da vida. E no início não preciso dizer, né, que ninguém acreditava no que a gente fazia. Quando a gente fala de tecnologia aplicada à saúde ou o que quer que seja, né, pode ser um medical device, pode ser uma nova molécula, enfim, a gente precisa de validação. Hoje todo mundo entende tudo de pesquisa clínica por causa das vacinas, né? Mas nem todo mundo, antes dessa loucura toda que a gente vive, entendia a importância, de fato, de validação. Então, quando a gente começou, não existia uma validação técnica para a prática, né, propriamente de um monitoramento remoto multidisciplinar. Em 2017, no meio do ano, e aí depois de muitos e muitos nãos, a gente teve a sorte de ter a prática validada por um médico americano no maior congresso de oncologia do mundo, nos Estados Unidos, e aquele médico, naquele momento, mediu um aumento de 5 meses, em média, na sobrevida de pacientes, 31% de aumento em qualidade de vida, média, simplesmente empoderando pacientes com um aplicativo mobile, que era um canal digital de comunicação, com uma equipe multidisciplinar, especializada em oncologia, 100% dedicada aos pacientes fora das paredes dos hospitais. E era exatamente o que a gente fazia. Então, na semana seguinte, todo mundo queria entender como é que o Tico e o Teco, que nada tinham a ver com oncologia, não eram médicos, né? Tinham pensado em algo muito simples, já tínhamos um MVP rodando em produção, e foi super interessante. Daí a gente acabou entrando no Einstein, no que era o início da incubadora ou da célula de inovação chamada Eretz Bio. A gente aprendeu tudo sobre navegação de pacientes, coordenação de cuidado, qualidade assistencial, linhas de cuidado e tudo mais. Estávamos muito bem posicionados antes da pandemia, e o ano passado foi um ano, na verdade, os últimos 18 meses foram meses incríveis. A gente saltou de 650, 700 pacientes para 2.200 pacientes. Hoje, são 2.206 pacientes. Estava olhando esses números aqui agora. Os números de aquisição, de retenção, de engajamento, todos aumentam significativamente, e é fruto de muito trabalho de uma equipe hiper dedicada. A gente tem aqui uma equipe multidisciplinar, então, que nem o americano validou, né, e pavimentou o caminho para a gente
formalizou, então, um time multidisciplinar de assistência digital dentro de casa, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, debaixo de um médico oncologista, nosso querido Dr. Tiago Jorge, e de lá para cá, claro, né, testando todos os nossos protocolos, as nossas linhas de cuidado, e os resultados têm sido fantásticos, né? Então, desde de um licenciamento de um software para uma clínica ou um hospital que queira estabelecer esse serviço, né, digital de interação com o paciente, administrativo e assistencial, até nós mesmos absorvendo todas essas demandas, implementando as nossas linhas de cuidado remota, integrando com os atendimentos presenciais. Então, assim, é algo muito interessante, nos enche o coração de orgulho, naturalmente, mas é uma pena, e aí fica aqui a provocação, né? Uma pena que tivemos que viver essa pandemia, né, o meteoro Covid atingir aqui a Terra, para, de fato, darmos a devida importância justamente para a extensão do cuidado para fora das paredes dos hospitais, e é onde, invariavelmente, o paciente está mais fragilizado, mais vulnerável, os níveis de ansiedade são altíssimos, né? Então, como é que a gente entende esse cenário, como é que a gente empodera o paciente com conteúdo, com ferramentas e com acesso, para que, de fato, consiga se expressar, que a gente consiga entender como é que a gente vai endereçar as dores de cada paciente, individualizar uma linha de tratamento e que, claro, a gente consiga maior tempo de exposição ao tratamento, mais qualidade de vida e, naturalmente, o objetivo maior são desfechos clínicos positivos, né? É isso mesmo, né? Você fez a reflexão, a pandemia, pelo menos a gente tem que olhar que acelerou um olhar para essa saúde integral, né? Acelerou esse olhar quando a gente está aqui com essa mesa de mente saudável, e a pandemia veio acelerar um pouco esse olhar, esses cuidados. E aí eu vou apresentar então a história da Friendsbe também para vocês, né? E depois eu vou querer saber com os organizadores se foi coincidência ou não, mas a história da Friendsbe também está conectada com um câncer, e no caso o meu, né? Então, eu venho de uma experiência, de uma carreira toda executiva em recursos humanos, foram mais de 26 anos em RH, liderando também empresas aí multinacionais. E há 4 anos eu tive um câncer que basicamente foi um câncer emocional. E foi aí que eu passei a estudar e me dediquei e aprofundei o tema do impacto das emoções no corpo e na mente, né? Olhando o impacto das emoções no que a gente está chamando de saúde integral aí. E assim nasceu a Friendsbe, né? Com o propósito de construir um mundo mais feliz. Esse é o nosso propósito, parece mega assim, né? E como é que a gente faz isso? Partindo da crença de que o bem-estar individual é que constrói esse mundo mais feliz, né? A felicidade começa dentro de nós. E como forma, então, de polinizar isso, esse bem, né, a gente faz isso via organizações. Então, a Friendsbe se posiciona como um benefício corporativo para organizações, com o intuito de ajudar as organizações a identificarem e a cuidarem previamente. Nós somos uma empresa, uma startup que ajuda na saúde emocional como prevenção a doenças físicas e transtornos mentais, né? Para que a gente vai esperar acontecer, né? Ter um transtorno para a gente ter que cuidar? Então, vamos olhar para isso antes, antecipadamente. É esse cuidado que a gente tem dentro das organizações, formando também, lembrei muito quando a Gabriela colocou, uma grande rede de apoio mútuo, né? Então, essa é uma forma que eu entrego esse meu propósito de querer construir um mundo mais feliz com a Friendsbe. E a segunda forma é sendo conselheira. Então, eu saí do mundo executivo, fui fazer formação em conselho de administração, hoje eu sou conselheira certificada pelo IBGC e sou também membro da comissão de pessoas do IBGC, que muito me orgulha tudo isso. E tudo isso com que intuito, né? De não apenas ser a mudança que eu quero ver no mundo, mas também influenciar essa mudança massivamente, né? Então, a Friendsbe, ela cumpre esse papel de levar alívio emocional para as pessoas, mantendo esse protagonismo, depois eu vou falar um pouquinho mais,
mas também de ajudar as empresas a alcançarem resultados sustentáveis, né? Que invariavelmente passam por mentes saudáveis. Então, esse é um pouquinho aí da história da Friendsbe, né? Bom, estamos apresentados aí para o público, né? Faço mais uma vez o convite para que vocês participem aí do chat, coloquem suas ideias, perguntas, insights, a gente vai adorar comentar aqui sobre os pontos de vocês. E agora eu queria aprofundar, né, no tema da mesa, que é mente saudável. Então, dessa vez eu começo com você, Lorenzo. Conta para a gente como é que a We Cancer ajuda, de fato, né, as pessoas a manterem a mente saudável, ou desenvolverem essa mente saudável. Muito legal, Andréia. Eu vou começar da seguinte forma. Era de se esperar que eu fosse focar em pacientes, mas o espaço do acompanhante, né, e do cuidador, e aí seja um cônjuge, seja um filho, um neto, um vizinho, ganha cada vez mais espaço e relevância na dinâmica oncológica, né? Então, o que a gente tem visto aqui dentro e contribuído, né, é não só para um ambiente saudável, e aí, claro, né, corpo, mente e todo o resto dentro da casa do paciente, né, e também estendido para o familiar. A gente não tinha foco em cuidadores, propriamente dito, até 6 meses, 7 meses atrás, e é muito interessante a forma como, de fato, a gente conseguiu identificar essa demanda reprimida, né, e cuidadores usando o software como pacientes, e desenvolver toda uma unidade de atenção a esse perfil diferente, né? Então, quando a gente fala em estimular, né, mente saudável para um ambiente de combate ao câncer, a gente fala tanto em combate ao enfrentamento à ansiedade, ao medo, né, a todo aquele tabu, né, sobre a morte e sucessão, e infelizmente a gente perde pacientes, né, semanalmente, e esses são temas que são diretamente endereçados. A gente tem a sorte de contar com a nossa querida Simone, que é nossa psicóloga. Ela tem mais de 20 anos de experiência em psicologia especializada no enfrentamento ao câncer em diversas instituições de saúde em São Paulo, oncologia pediátrica, inclusive, também, projeto Lindo no GRAAC. E ela vem nos ensinando muito, enfim, não só a nós aqui dentro da We Cancer, mas também a paciente, de novo, né, criar um ambiente onde o paciente consiga se expressar, identificar os seus sentimentos, né, desenvolver autoconhecimento, né, e que a gente consiga, em conjunto, elaborar estratégias para o enfrentamento de ansiedade, promoção de qualidade de vida e para um ambiente que seja positivo dentro de casa, né? Eu vivi isso aqui dentro, enfim, da minha própria casa, na pele, e o ambiente positivo em casa, num momento de hipervulnerabilidade, fragilidade, faz toda a diferença, né? E para um paciente, entender que, olha, né, tem ali todo aquele backstage, né, e tá tudo, né, a retaguarda está garantida, é muito importante. E esse é um trabalho, enfim, fantástico, que a gente vem buscando, claro, né, cada vez mais entender formas diferentes de gerar mais e mais e mais valor. Mas eu acho que, André, vai ter um momento mais para frente para a gente falar alguns casos interessantes, né? Mas vou guardar. Mas o que é mais legal, e prometo encerrar aqui agora, é essa percepção, de fato, de atendimentos multidisciplinares, né? Então, o paciente ele entra na We Cancer, ou o paciente ou o cuidador,
entram na WeCancer via uma consulta de triagem, que a gente chama, e naquele momento a gente já consegue identificar sinais e sintomas e direcionar esse paciente, por exemplo, para um atendimento multiprofissional. E é fantástico o impacto, de fato, ali no dia a dia, né, seja do paciente ou do cuidador, em perceber que, olha, existe aqui um enfermeiro, uma nutricionista e uma psicóloga trabalhando em conjunto para o meu bem, né? E aí, a forma como o paciente, de fato, sai daquele encontro, né, mais certo, mais seguro, né, mais corajoso e, de fato, empoderado com essa retaguarda, né? De fato, alguém olhando ali com carinho e traçando um plano individualizado. E, de fato, assim, gente, esse é o futuro da saúde, né? A gente caminha, quando a gente fala de oncologia, a gente fala em maior parte das vezes, em moléculas orais, né? Em moléculas subcutâneas. Claro, demora um tempo ainda para a gente não ter mais o procedimento invasivo de uma quimioterapia infusional, mas a maioria das novas drogas já são orais, né? O paciente vai estar mais distante ainda das equipes. Como é que a gente leva a saúde para dentro da casa desses pacientes e como é que a gente garante essa retaguarda digitalmente, né, de uma maneira segura, democrática e que gere muito, muito valor no dia a dia dessa turma toda que está precisando muito. Certo? Quando a gente tem um olhar de um corpo médico integrado, né? Obrigada, Lorenzo. Bom, e aí, Gabriela, conta pra gente, como é que o Portal Superação ajuda a gente, as pessoas a manter essa mente saudável? Vou contar sim. Bom, primeiro só comentando um pouco do que o Lorenzo falou, e elogiando o trabalho que realmente que vocês fazem é muito importante. E hoje a minha mamãe está no tratamento oncológico. E ela também teve um câncer de pâncreas e graças a Deus está dando tudo certo com ela. A gente está no final do tratamento e, de fato, os sintomas são muito difíceis, né? Então é muito importante a gente estar empoderando cada vez mais o paciente sobre o autocuidado e também ter esse apoio, né? Então, falando sobre o Portal Superação, a parte emocional do paciente, ela é fundamental para o enfrentamento da doença, né? E a gente sabe que quanto mais resiliência o paciente apresenta, melhores resultados ele tende a ter, né? Isso a gente já vê, inclusive, em estudos e tudo mais. Então, no portal que a gente observa, e aí você mais do que ninguém deve saber também, né, Andréia, que a relação entre pessoas que passaram pelo mesmo, ela é uma relação fundamental e insubstituível. Né? Ela é uma relação complementar às outras relações, ela é uma relação complementar ao médico, complementar ao psicólogo, complementar ao apoio da família, e ainda assim ela é uma relação fundamental, né? E a gente percebe que essa troca de igual para igual, ela traz esperança, ela traz amparo, ela traz escuta sem julgamentos, né? Então, quantas vezes a gente viu superadores da nossa rede dizendo, puxa, é tão bom a gente ter alguém que a gente sabe que a gente pode falar tudo o que a gente precisar, né? E alguém que vai de fato entender o que a gente está passando. Porque não é sempre que os familiares conseguem entender, né? Por mais que eles apoiem, que eles queiram estar perto, né? Acho que uma boa comparação que talvez seja mais popular, que todo mundo conhece, é só mãe sabe o que é ser mãe, né? Então, só quem passa pelo tratamento sabe como é passar pelo tratamento, né? Então, essa interação, ela é uma interação fundamental. E o que a gente percebe é que quando a gente guia de uma forma positiva essa relação entre pacientes, a gente acaba colocando em prática os preceitos fundamentais do coaching e da psicologia positiva. Então, vários preceitos como o espelhamento, o foco no positivo, o patrocínio positivo, dentre outros, eles acontecem naturalmente ali, né? E a gente também, com a metodologia, com as orientações, a gente vai caminhando para isso.
e assim a gente trabalha os recursos internos desse paciente para o melhor enfrentamento e para o possível melhor prognóstico. Como é importante a gente estar com pessoas que entendem aquilo que a gente está falando, né? Porque muitas vezes verbalizar sentimento é difícil. E você estava falando, nossa, a gente tem muito, nosso negócio tem muita conexão, né? Então, como é que a Friendsbe então ajuda a manter essa mente saudável? Eu contei para vocês que o nosso propósito é construir um mundo mais feliz. E falei também que a gente acredita, né, a crença que o bem-estar individual é que constrói esse mundo mais feliz. Mas como é que eu chego nesse bem-estar individual? Então, quando a gente estava estudando, né, quando eu estava aprofundando o entendimento das emoções, o impacto disso na saúde integral, eu vi que prender emoções, né, emoções que não nos fazem bem, isso nos adoece. Aí eu falei, puxa, mas por que a gente não fala tudo? Eu sei que eu não falo tudo, né? Eu sei os meus motivos. Por que a gente não fala tudo? E aí eu fiz uma grande pesquisa e o que veio? Justamente grande parte do que você trouxe, Gabriela, o medo de julgamento, né? Então a gente vive numa sociedade extremamente julgadora, rotuladora. Então a gente está sempre preocupado em que imagem que eu estou passando, o que vão pensar, se eu falar isso pode impactar minha carreira, pode impactar meu futuro, vão achar isso e aquilo, ou que eu vou falar para uma pessoa, como dizia o Mário Quintana, né? Todo melhor amigo tem um outro melhor amigo. Então, por várias razões, a gente acaba não compartilhando aquilo que a gente sente. E isso, né, nos adoece, isso nos faz mal. Então, a Friendsbe, a gente ajuda a manter essa mente saudável, sendo uma rede de apoio. A Friendsbe é uma rede de apoio mútuo também, não profissional, onde a gente atua como uma válvula de escape da angústia. Então, a gente atua das duas frentes, para quem tem uma angústia e precisa desabafar, né, desabafar, tirar o abafo do peito, botar para fora. Então, a gente ajuda essas pessoas, propiciando um espaço seguro, anônimo e confidencial para as pessoas colocarem o que quer que seja que as incomode. Né? Só em aliviar, você já alivia a sua pressão, botar para fora, você já alivia a pressão em cerca de 30%, né? 1/3 da dor. Né? Falar é o primeiro passo para a cura, né, emocional. E aí a gente tem a parte dessa válvula de escape da angústia, né? Eu faço sempre uma comparação com a panela de pressão, não precisa cozinhar para entender o processo, mas se você fecha a válvula de escape, o que acontece? A panela vai explodir, né? A mesma coisa com a gente. Em algum momento, a pressão interna vai ser maior do que a resistência que a gente tem. E a gente vai, né, implodir ou explodir. Então, a gente precisa colocar isso para fora. O que a Friendsbe faz, então? A gente trabalha com algoritmos que juntam pessoas que já passaram por experiência semelhante e, por isso, podem ajudar. O princípio é exatamente o mesmo. Como é que a gente fala? Então, a gente conecta, porque a gente mapeou, são 17 aspectos de angústia aí da vida, desde espiritualidade, financeiro, relacionamento, né? E os top 3 que vem dentro da Friendsbe, normalmente é trabalho, relacionamento e família, né? Então, são os 3 aspectos da vida que mais causam angústias na gente. Então, quando a gente conecta com pessoas que já passaram por aquela situação e que podem ajudar, o que acontece também? É bom para quem ajuda, né? Porque a pessoa que ajuda, primeiro, ela está compartilhando uma experiência. E quando a gente compartilha aquilo que a gente viveu, a gente se fortalece. Porque eu estou compartilhando alguma coisa que eu superei. Então, eu tenho uma lembrança, né? E eu me fortaleço nas minhas vitórias pessoais. Então, isso é muito positivo. Mas também o ajudar, né? O saber que eu fiz diferença, que as relações, as trocas são lindas. E aí, o que vem de troca, eu saber que eu fiz diferença na vida de alguém, isso também enche o meu corpo de serotonina, ocitocina, hormônios do prazer, né? E nos faz muito bem, nos enche de significado. Então, é assim que a gente trabalha e contribui. E eu queria agora ir para o público e trazer algumas questões aqui. Aí eu queria pedir, eu vou trocando aqui entre Gabriela e Lorenzo, mas pedir para vocês serem bem breves nessa resposta, para a gente dar tempo de seguir com a continuidade aí, contando as experiências também, que são bem ricas, né? Então, Gabriela,
a Andrea pede para você contar um pouco do seu modelo de negócio social. Seu modelo de negócio social, se você pudesse falar para a gente. Bom, então foi isso. Nós conversamos com muitos hospitais e, em relação ao modelo de negócio em si, não chegamos a fechar e, nesse momento, seguimos com um instituto, mas seria o serviço da rede de apoio para alguns hospitais. Nossa, muito legal, Gabriela. E aí, a gente está conversando no início, né, que a Friends via We Cancer, a gente passou pelo programa de aceleração do BNDES, e esse ano eles estão com um programa de aceleração focado em transformação social, impacto social. E aí eu acho que vocês têm tudo a ver aí com esse projeto. Fica a dica. Obrigada, André. Passando para você agora, meu amigo. A Andrea quer saber como é que o corpo médico enxerga esse apoio de vocês? Como é que enxerga a We Cancer e se vocês têm apoio das unidades de saúde? Fantástico, essa é uma ótima pergunta. Não viam com muito bons olhos e naturalmente, né? Acho que existe enfim, são algumas várias questões aí que permeiam esse ceticismo na terceirização de cuidado, né? Quando a gente fala de SUS, são pacientes que não têm acesso à sua própria equipe, né? A não ser que deem entrada num pronto-socorro, ou numa UBS, enfim, postinho de saúde qualquer. Então, é uma grande surpresa para os médicos do SUS quando os pacientes da We Cancer chegam com um relatório, por exemplo, de como, né, eles passaram as últimas semanas. É muito positivo. Saúde suplementar, não viam com muito bons olhos, até termos resultados expressivos, tanto de satisfação, né, de pacientes, quanto satisfação das equipes de saúde operacionalizando o software da We Cancer e, claro, né, sempre a pesquisa clínica lá, né? Olha, qual é o resultado dessas linhas de cuidado, qual é o resultado desse tipo aqui de atenção multidisciplinar à distância, qual é o impacto em qualidade de vida, em sobrevida, em redução de hospitalização, redução de eventos adversos. A Gabriela falou um pouquinho, né, ali atrás, olha, certeza sobre o tratamento, felicidade, redução de ansiedade e tudo mais. Então, hoje em dia, enfim, tem muita literatura que prova isso, o impacto da nutrição, né, uma melhor nutrição, maior tempo de exposição ao tratamento. Então, de novo, graças a Deus, a comunidade internacional inteira está produzindo muita ciência nessa pauta e a gente fica, enfim, o trabalho aqui fica mais simples um pouco e a gente tem, sim, relação com as unidades de saúde, claro, a gente está dentro de hospitais e clínicas ao redor do país. Nossa, espetacular. Obrigada, Lorenzo. Vou seguir aqui, depois a gente volta às perguntas do público, né? Mas, dando prosseguimento, após ouvir, claro, a história da Friends, né? Eu conheço, mas após ouvir a história de vocês, eu fico pensando, né, que nós também, empreendedores, e à frente desses projetos lindos aí que nós temos, nós também precisamos manter a mente saudável, né? E saber que a gente, pelo menos para mim, assim, saber que a gente está fazendo diferença é energizante, né? Assim, eu queria pedir para vocês contarem um pouco aquela experiência, sabe? Aquele momento que vocês falaram assim, nossa, passei por isso, falei, nossa, eu estou fazendo a diferença no mundo, né? É isso, é por aqui. Conta pra gente, Gabriela, qual é o seu momento uau? Olha, é difícil de escolher, viu, André, para contar. Mas acho que da forma como você formulou a pergunta, talvez, assim que eu comecei o projeto, a gente começa tudo muito manual, tudo muito a gente mesmo que faz, né, para começar e tudo. Então, principalmente no início do projeto, eu tinha muito contato com os pacientes. Eu que fazia todos os contatos, né, todos os matches e tudo mais, as finalizações. E eu lembro que uma das nossas primeiras superadoras
Nossa, foi um relacionamento muito especial com a Anjinha dela. Assim, a Anjinha dela morava em Santos, ela morava no Ceará. Então, no dia da mastectomia, a Anjinha pegou um avião, foi de Santos até o Ceará para estar com ela, mandaram fotos, né, e tudo mais. E no final, assim, teve um momento que estava ainda, na verdade, no início do tratamento dessa paciente, ela veio me mandar uma mensagem, assim, super feliz, ela falou, Gabi, eu tenho que te contar, a minha médica não sabe como aconteceu, ninguém sabe o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu, mas o meu câncer sumiu, fez puff, foi embora. E ela falou, puxa, muito obrigada, porque eu não sei como é que eu ia ter passado por isso tudo sem vocês e tudo mais, né, enfim. E ela continuou com apoio porque decidiram seguir o protocolo mesmo assim, mesmo o câncer dela tendo desaparecido, então houve o apoio dela até o final do tratamento. Em seguida ela virou Anjinha, ela ajudou várias outras pessoas, e aí eu tive foto também dela com a superadora dela, e aí depois a superadora dela virou Anjinha também, e ajudou várias outras pessoas também, e eu também tive foto da superadora dela com a Anja com a superadora dela. Ou seja, essa rede toda que foi crescendo aí, né, de amor, né, espalhando amor e superação. E a gente tem os formulários de satisfação, né, de qualidade, então a gente o tempo todo está recebendo depoimentos, né, em texto, agradecimentos. Então, quando eu comecei o projeto, eu dizia que se eu conseguisse ajudar uma pessoa, eu ia estar muito feliz, né? Assim, isso já ia me realizar. E cada vez que a gente recebe, né, um agradecimento, hoje em dia eu não tenho mais o contato direto com os pacientes, a rede já cresceu, a gente tem várias psicólogas responsáveis e tudo mais, né? Mas cada agradecimento que a gente recebe é o que dá a força para continuar, né? E é o que mostra que a gente está aí no caminho certo. E aquece muito o coração. Show! Lorenzo, e aí, o seu momento? Bater esses exemplos da Gabi, nossa, o trabalho que vocês desenvolvem é genial. Eu sou super fã. Vou contar duas historinhas aqui que são muito legais. Uma é super recente, de uma paciente SUS que estava, enfim, usando a nossa solução há um tempo e, através de um rastreio de um reporte de sintoma dela, a gente descobriu um AVC. E ela não ia ao centro de tratamento, né? E a nossa equipe aqui disse, olha, você precisa ir imediatamente a uma unidade de saúde e buscar ajuda, porque o que você está... o teu quadro é basicamente um AVC, né? A gente não consegue cravar aqui 99% de certeza, mas risco é gigante, por favor, faça isso. Ela foi de lá mesmo, nos mandou uma mensagem dizendo que era, de fato, um princípio de um AVC e que a gente haveria salvado ela, né, de sequelas super graves. Resumo, hoje ela não tem sequela nenhuma, ela está indo para a cirurgia amanhã e se despedindo da nossa equipe, ela manda uma mensagem dizendo o seguinte, olha, vocês já viram alguém ir feliz para uma cirurgia? Pois é assim como eu estou me sentindo. Então, de novo, assim, a gente tem histórias como essa toda semana, né? Enfim, são muitos casos diferentes. Então, tem casos de nutrição, tem casos de acesso básico aos direitos, né? Paciente que estava deixando de comer para pagar o Uber para ir para o centro de tratamento, para vocês terem uma ideia, né? E a segunda história aqui, que é muito interessante, eu falei um pouquinho lá atrás sobre a não segregação de pacientes, né? Então, olha, o mesmo software, né, que o paciente lá no interior do Ceará usa é o software que o cara numa beneficência portuguesa, né, em São Paulo usa. E esse paciente da beneficência portuguesa, um ex-deputado federal por Minas Gerais, o cara acabou virando nosso amigo. Ele passou por um transplante de medula óssea e na fase de deshospitalização a gente estava fazendo um projeto piloto com o uso da nossa solução para esse público específico, né, esse perfil específico de paciente.
E esses pacientes têm todo acesso à equipe, WhatsApp, BIP, telefone e tudo mais. E a gente se perguntava muito se a nossa solução seria relevante para esse paciente, né? Para esse perfil de paciente que tem todo o acesso do mundo. E na consulta com o head da hematologia do centro de tratamento onde ele se tratava, o médico fez uma pergunta para ele e ele respondeu, não, o pessoal da WeCancer já resolveu para mim, já está tudo organizado. E o médico falou, mas como assim? E aí ele explicou, né, e deu o relato, e naquele momento, a WeCancer foi aprovada num dos maiores serviços de oncologia de São Paulo, e foi justamente nesse depoimento dele que a gente entendeu, olha, o que a gente faz é relevante também para quem tem todo o acesso à saúde do mundo, e não é à toa que isso aqui está acontecendo, né? Então ele diz no depoimento que, olha, de todos os instrumentos e ferramentas que ele teve acesso ao longo do tratamento, naquela instituição, que é uma instituição de ponta, a WeCancer foi o melhor instrumento e benefício ao paciente. E aquilo, obviamente, transformou a nossa vida, e, nossa, né, é exatamente isso aí que a gente faz, e a gente trabalhou tanto para de fato oferecer, de novo, né, da base ao topo da pirâmide. Então, são essas pequenas validações, e aí, tanto de saúde pública quanto de saúde suplementar, que nos garantem drive por muitos anos. Nossa, espetacular. Bom, na Friends, eu vou ser muito sucinta, mas a história que mais me marcou, assim, porque eu me arrepio sempre que eu lembro, e que eu conto isso em todas as minhas reuniões, foi uma Bi que simplesmente, do nada, né, escreveu para a gente só para dizer assim, eu só estou escrevendo para dizer que a Friendsby está me ajudando a ser um ser humano melhor. E eu falei, nossa, meu Deus, simples assim, profundo desse jeito, né? Então, assim, é para isso que a gente existe, né? Essa grande rede que vai polinizando o bem, né? Pouquinho em pouquinho a gente vai, cada um se relaciona com pelo menos mais 6 outras pessoas, então a gente cria essa onda, né? Que a gente não vê mais, ela é invisível, mas ela vai irradiando e contagiando positivamente todo mundo à volta, né? E assim a gente vai cumprindo também o nosso propósito. Mas é essa a história. Bom, deixa eu responder então aqui a Riquelme. Boa noite, Riquelme. Que ela pergunta: manter a mente saudável fica mais difícil com o passar dos anos? Olha, Riquelme, a mente saudável, ela não tem relação com a sua idade, né? Uns meses atrás, o tempo passa tão rápido nessa pandemia que a gente se perde, mas há cerca de uns meses atrás, teve uma reportagem no Fantástico que mostrava a ansiedade, né? O Brasil, já deve ter ouvido isso, é o país mais ansioso do mundo, são quase mais de 18 milhões de pessoas, dá 9% da população, diagnosticadas com transtorno de ansiedade. E isso estava sendo, a ansiedade já estava sendo diagnosticada em crianças de 4, 5 anos. Então, a ansiedade, por exemplo, é algo que contamina, né? Ela vai... Se você tem pais ansiosos, a chance de você passar ansiedade para os seus filhos é, né, enorme. Se você tem um chefe ansioso, a equipe toda deve ser ansiosa. Então, isso não tem a ver com a idade. Mas, claro, se você passa pela vida e vai somente coletando coisas que não te fazem bem, vai guardando, isso realmente em algum momento vai sair, como eu falei, da válvula de escape, né? Não faz bem. Então, a chave para isso tudo é o autoconhecimento. É investir nesse autoconhecimento, investir o tempo para você, né? O autoconhecimento, ele é empoderador, ele é libertador, como diz a monja Coen, né? Então, acho que é um pouco disso, Riquelme. Obrigada pela sua pergunta. Bom, gente, o papo tá maravilhoso, mas a gente vai chegando aqui à reta final da nossa conversa. Últimos minutinhos aqui, eu levei um pouquinho a mais aqui, porque a gente atrasou, né, para começar. Então, desculpem aí esses problemas técnicos que nós tivemos logo no início.
Mas eu quero pedir agora que a gente deixe aí uma mensagem final. A minha eu já fiz a minha mensagem com a minha fala para a Riquelme, né? E é justamente essa questão nossa, que nós merecemos ser felizes. A felicidade a gente encontra dentro da gente, para isso a gente precisa se autoconhecer. E eu peço agora que a Gabriela deixe a mensagem final dela. Bom, a mensagem final que eu tinha pensado em trazer, Andréia, é da gente sempre buscar olhar para si mesmo, não só os pacientes oncológicos, né? Todos nós. Olharmos para nós mesmos enquanto seres humanos completos, como você bem disse em algum momento nessa live, né? Então, tanto o câncer quanto todas as outras patologias, o nosso lado mental, emocional, espiritual, influencia no físico e vice-versa, né? Nós somos um ser único. Então, é muito importante que nós não cuidemos somente da doença, mas que nos cuidemos integralmente sempre, principalmente em algum momento de desequilíbrio, seja ele físico ou emocional. E é claro, né, que a gente sempre olhe o outro com empatia. Então, quando nós olhamos o outro com empatia, quando nós olhamos o outro como a nós mesmos, né, entendemos que somos todos iguais, nós temos uma grande diferença na nossa vida, nos nossos relacionamentos, e essa grande diferença também se reflete na nossa saúde. Muito obrigada. Obrigada, Gabriela. Bom, Lourenço, contigo. Gente, por fim, assim, eu acho que a gente tem que começar a olhar a saúde quando a gente está saudável, não só na doença. Nessa fase de extrema reclusão, né, que a gente peça ajuda, que a gente experimente, né, a ser vulneráveis, que a gente mergulhe, né, dentro de nós mesmos e a gente consiga mais autoconhecimento, que a gente consiga tratar causa e não sintomas. E é muito do que a gente vem fazendo até aqui, né? Então, a gente fala muito isso aqui dentro da WeCancer, olha, se os nossos pacientes usassem aqui a nossa solução e consumissem a nossa equipe, a nossa expertise, não só nos momentos de crise, né, a nossa vida seria mais fácil e de novo, né, os profissionais de saúde conseguiriam devolver planos de cuidado mais individualizados e nos conhecendo bem saudáveis e não saudáveis, né? Então, a pandemia veio um pouquinho para nos ajudar nesse sentido, como a Andréia muito bem falou, né, acelerou essa percepção de saúde digital, a transformação na saúde, não só no ecossistema, mas em cada um de nós. Isso é fantástico de ver. Muito obrigado, gente. Bom, então é isso. Muito obrigada, Lourenço. Muito obrigada, Gabriela. Público que está aqui, olha, muito obrigada pela participação de vocês. Não sei agora se entra a Andréia. Obrigada, pessoal. É muito feliz ouvir vocês, muito inspirador saber dessa felicidade toda. Estou até um pouco emocionada, porque eu não tenho ninguém próximo que tenha câncer, mas, assim, os exemplos que vocês deram, os exemplos que vocês trouxeram, realmente faz a gente pensar qual o motivo da gente estar aqui, né, discutindo isso. Então, mas uma coisa interessante, né, para finalizar, Andréia, Gabi e Lorenzo, ontem no nosso painel de sustentabilidade, se falou muito em Science Cities, sabe, de cidades inteligentes, tudo mais. E um dos palestrantes foi muito feliz na fala dele, que ele falou assim, a gente não precisa de tecnologia, a gente precisa de cidades felizes. E eu fiquei assim, tão assim, chocada com isso, né? Porque a gente sabe que as pessoas querem conectar tudo, querem chegar em casa, já está tudo ligado, e o melhor carro que funciona elétrico, né? Com a maior conexão, com tudo rápido, todo mundo querendo 5G.
a gente com essa avidez de querer ser mais tecnológicos e a gente cai numa mesa de cidades inteligentes falando de cidades felizes, André. Então, eu acho que vale a pena assim, né, deixar esse recado, né? Enfim, que a gente precisa fazer essa conexão de cidades felizes com pessoas felizes também, né? Obrigada. Ai, olha, muito obrigada a todos vocês. E caso tenham perguntas que a gente não tenha conseguido responder, entre em contato com a gente pelas redes sociais, pelos nossos Instagrams ou e-mails no site. Enfim, vai ser um prazer conversar com cada um de vocês. Obrigada, gente. Beijo. Valeu.